Olá a todos, eu sou a professora Kelly, eu dou aula no curso de Agronomia do Moura Lacerda, na área de Tecnologia de Alimentos. Hoje eu gostaria de dar algumas dicas para vocês em relação à desinfecção de alimentos. Por conta da pandemia que estamos enfrentando, por causa do novo coronavírus, é muito importante a higiene das nossas mãos e também dos alimentos que iremos consumir, para a gente evitar contaminações por micro-organismos, seja esse vírus responsável pela Covid-19 ou outros vírus que causam outras doenças, e mesmo fungos e bactérias que podem causar intoxicações ou infecções alimentares. Essas dicas elas são importantes não só para esse período de pandemia, mas também no dia a dia, na manipulação de alimentos para garantir a segurança alimentar. Então, a primeira dica é higiene das mãos antes de preparar os alimentos. Então, a lavagem com água e sabão é suficiente para eliminar os micro-organismos que poderão estar presentes nas nossas mãos. Em segundo lugar, é a limpeza de toda a superfície ou utensílios que vão entrar em contato com os alimentos. Então, fazer essa limpeza prévia para que não ocorra contaminações cruzadas. A terceira dica é em relação à desinfecção de alimentos. A gente tem que dar atenção especial para aqueles alimentos que normalmente são consumidos crus, como os vegetais folhosos e as frutas. No caso de vegetais folhosos, a recomendação é a gente remover aquelas folhas mais externas e danificadas, depois separar folha por folha, lavar em água corrente, após isso preparar uma solução à base de cloro, como a água sanitária, numa diluição de 1 colher de sopa para cada litro d'água. A gente deixa de molho essas folhas por no mínimo 10 minutos, de 10 a 15 minutos, depois retira e lava essas folhas em água corrente. No caso de frutas ou de outros vegetais que queremos consumir mesmo sem a casca, a recomendação é a mesma, então essa lavagem em água corrente, depois deixar de molho numa solução à base de cloro por no mínimo 10 minutos, e depois lavar em água corrente antes de consumir. As substâncias que a Anvisa permite para a utilização para desinfecção em alimentos são o hipoclorito de sódio ou cálcio, com um teor de cloro ativo entre 2 e 2,5%. Então é importante a gente olhar no rótulo, né, na embalagem desses produtos e conferir se tem esse ingrediente ativo na lista de ingrediente, né? E outra observação importante é ver se esse produto ele é recomendado para utilização em alimentos. Algumas observações. Então, essa água sanitária que a gente utilizar não pode ter outras substâncias na sua lista, né, de ingredientes, porque essas outras substâncias elas podem ser tóxicas para o organismo humano. Uma outra observação é em relação ao uso de vinagre e limão na higienização de alimentos. Vinagre e limão, eles não matam o novo coronavírus ou outros micro-organismos porque eles não têm efeito sanitizante. Uma terceira observação em relação ao uso de detergente. O uso de detergente não é recomendado para a higienização de alimentos, porque o detergente ele acaba interferindo nas características naturais do alimento, podendo prejudicar sua qualidade sensorial. Uma outra observação é em relação a vegetais que a gente vai submeter à ação do calor antes de consumir. Então, se vai cozinhar ou refogar algum vegetal, a gente não precisa fazer essa desinfecção com cloro desse alimento antes do preparo. Só lavar mesmo em água corrente e depois submeter ao calor, que altas temperaturas, elas são eficientes para eliminar micro-organismos. E por último, lembrando que o vírus ele não é um ser vivo, então ele não tem a capacidade de se multiplicar nos alimentos como fazem as bactérias e os fungos. No entanto, embalagens de alimentos ou alimentos, eles acabam sendo veículos de transmissão. Então, a gente fazer essa higienização correta e essa desinfecção, quando for o caso, já é suficiente para eliminar esses micro-organismos que possam estar ali presentes. Então, minhas dicas eram essas. Obrigada e se cuidem.